Olá pessoal, bom dia. Vamos para mais uma aula de Mateco 1. Hoje nosso assunto aqui da aula são, na verdade, os tipos de tratamentos térmicos dos aços. Na verdade, hoje a aula é para falar sobre os tratamentos térmicos propriamente ditos. Na aula passada, ela serviu um pouco mais de introdução sobre como que são montadas as covas TTT, como que elas são interpretadas, para que elas servem, qual é o efeito de certas particularidades dos aços nas curvas TTT. Né? Se eu adicionar elemento de liga, empurro ela para a direita, para a esquerda, o que faz? O que acontece? Né? Então a ideia desses tratamentos térmicos, a ideia da aula passada foi explicar a curva TTT. Acho que eu consegui falar tudo que eu queria sobre a curva TTT e já expliquei o fenômeno do recozimento sobre o ponto de vista estrutural, de microestrutura. Então, muitos dos tratamentos térmicos que a gente vai falar aqui agora, eu já comentei antes. Eu já comentei de recozimento, eu já comentei de têmpera. Teve um momento que eu até comentei da austêmpera, se eu não me engano. Então, agora é para falar mesmo desses tratamentos, né? Uma coisa muito importante que eu quero que vocês tenham em mente ao assistir essa aula é quando falar de um tratamento, tentem imaginar como que ele vai ser mostrado na curva TTT. No caso da têmpera, por exemplo, eu até mostrei na aula passada, né, que é um resfriamento rápido, uma linha rápida que corta MI e MF. Então é algo bem simples. Mas tentem imaginar como os outros tratamentos vão ser mostrados, tá bom? Tentem imaginar isso, tá? Vamos lá. O que é um tratamento térmico? Uma operação controlada, onde eu controlo a temperatura, ou seja, o aquecimento e resfriamento. Eu controlo também o meio ambiente. Existem tratamentos que são feitos em atmosferas específicas, o que na aula de hoje não vai ser abordado, mas é um tratamento de controle de temperatura, o meio ambiente, de maneira a conferir alguma microestrutura e, consequentemente, propriedades mecânicas desejadas. Uma microestrutura específica. Então a ideia é de fato fazer esse controle aí de temperatura, mudar a temperatura para alterar as propriedades. A gente já viu nas aulas anteriores que as microestruturas, no geral, elas são muito suscetíveis a mudanças de temperatura. Elas mudam com a temperatura, na maioria das vezes. Então a gente foram criados tratamentos onde nós podemos induzir uma mudança de microestrutura a partir de um padrão de temperatura, de um ciclo térmico determinado. E nesse capítulo aqui a gente vai ver os principais tratamentos térmicos aplicados em aços. Aí, nesse diagrama, uma pequena parte de diagrama ferro-carbono aí, podemos dizer assim, a gente tem as linhas A1, A3 e ACM. E alguns pontos onde a gente mostra alguns tratamentos térmicos. Mostrando mais ou menos aí a faixa, no diagrama de fases daquele tratamento térmico. A normalização ali acontecendo acima da linha 3 e a linha ACM. Recozimento pleno acontecendo aí na faixa de temperaturas que vai desde acima da 3, mas sempre acima de A1. E a esferoidização acontece um pouco abaixo de A1. Mas eu vou comentar um pouco mais sobre cada um desses tratamentos. Começando pela normalização. O que acontece? Durante um processo de fabricação, por exemplo, uma laminação ou um forjamento, onde a gente vai dar forma ao material através de esforço mecânico, através de deformação plástica, nós vemos que os grãos das fases presentes, geralmente eles são muito irregulares. Tem grãos muito grandes, grãos pequenos, tem uma distribuição muito irregular desses grãos. E são grandes também, quando acontece a fundição. Então, assim, no geral, esses processos de conformação eles geram uma certa heterogeneidade nos grãos. E isso geralmente não é recomendado. Bom,
Durante o processo de forjamento também, um aço ele sofre diferentes graus de deformação conforme a geometria da peça. Isso faz com que a peça apresente granulometria fina em algumas regiões e granulometria grosseira em outras regiões. Onde ele é mais deformado, tende a ter a granulometria mais fina, tende a ter grãos menores. Onde é menos deformado, costumam ter grãos maiores, grãos mais grosseiros, uma granulometria mais grosseira. Então a gente tem essa distinção. E a gente sabe que nos tratamentos aí de conformação, nos processos de conformação, a gente não necessariamente aplica uma tensão homogênea em toda a peça. Às vezes tem uma parte que é mais deformada que outra. Né? Então, essas partes mais deformadas tendem a ter granulometria mais fina que o restante da estrutura, gerando aquela heterogeneidade, que eu comentei com vocês. Né? Nesses casos, o tratamento de normalização ele é necessário para refinar e homogeneizar a granulometria. Então a ideia é tornar a granulometria fina e homogênea em toda a estrutura. Por exemplo, isso é desejável, né? Isso eu até terminei a aula passada comentando sobre isso, que geralmente se deseja grãos mais finos, né? E a normalização faz exatamente isso, né? O caso da perlita é um bom exemplo. Grãos de perlita fina possuem normalmente melhor tenacidade que a perlita grosseira. O que é esse tratamento de normalização? Ele consiste em aquecer o aço em torno de 60 graus Celsius acima da temperatura crítica, né? A1 ou ACM, né? Depende da composição. Dependendo se for um aço hipotetóide, piritetóide, por aí vai. Depois de um tempo suficiente para total sintetização, o material deve ser retirado do forno e resfriado ao ar. Então tem que permanecer, deixar esse material por um tempinho acima de A1, né? E depois resfriar ele ao ar. Né? Quando eu resfrio ao ar, eu tenho um resfriamento que ele não é tão rápido como seria com óleo, mas nem tão devagar como seria se deixasse dentro do forno. Então é resfriamento aí com velocidade intermediária. A microestrutura resultante ela é composta de perlita fina. Bom, recozimento é um tratamento térmico no qual o aço, né? Perdão, agora eu comecei a falar com sua continuidade, mas não é. Então, finalizando a normalização. A normalização é um tratamento térmico que visa refino de grão, né, de maneira geral, refino e homogeneização dos grãos. Né? É tranquilo de fazer, porque eu levo até uma temperatura um pouco acima de austenitização, permaneço lá por um tempo, depois resfrio devagar, de certa forma devagar. Não tão lento, mas devagar. E a microstura resultante é perlita fina. Então esse é a ideia da normalização. Aqui está na imagem aqui da direita a perlita fina. Tá? Bom, agora virando a chavinha para o recozimento. Né? A primeira coisa que a gente tem que falar sobre recozimento é que é um tratamento muito amplo. Né? As definições de recozimento abrangem muita coisa, como vocês vão ver aqui. Né? Mas vamos lá. É um tratamento térmico no qual o aço ele é aquecido a temperatura elevada por um período de tempo relativamente longo e depois resfriado lentamente. Né? A qual temperatura a gente aquece depende do tipo de aço, depende do seu objetivo. Né? Quanto tempo permaneço nessa temperatura também depende do tipo de aço, depende do que eu quero. Né? E o resfriamento ele sempre tem que ser lento, né? Para dar tempo de acontecer as mudanças microestruturais. Né? Eu escrevi resocimento, né? Nossa, até tem rico resocimento, né? Tá errado. Mas enfim, tratamento térmico de recozimento. Ele é executado geralmente, traduzindo o que está aqui. Tem duas funções no recozimento. Primeiro, alívio de tensões. Tensões internas do material têm que ser aliviadas. Então o recozimento serve para isso. E segundo, eliminar os efeitos do encroamento. O que são os efeitos do encroamento? O encroamento aumenta muito a dureza e reduz muito a tenacidade e utilidade. Então a ideia aqui do recozimento é fazer o oposto. É reduzir a dureza e aumentar a tenacidade e utilidade.
No recozimento a gente produz microestrutura e dureza desejada para a utilização do material, né? Então a gente vai alterar essas propriedades aí com o recozimento, né? A gente já viu o recozimento na aula passada do ponto de vista estrutural, né? O que o recozimento faz com a microestrutura, né? Em questão dos grãos, de crescimento, de retomada de propriedades, né? Restauração de propriedades, né? Porém, do ponto de vista térmico, né? O recozimento são 3 estágios. Eu aqueço até certa temperatura, deixo naquela temperatura por um período bom de tempo, depois resfrio, né? 2 parâmetros muito importantes é a velocidade de aquecimento e resfriamento, né? Uma vez que, né, lembrando, o tratamento de recozimento ele visa eliminar tensões internas. Se eu aquecer muito rápido ou resfriar muito rápido, eu vou induzir tensões internas. Por quê? Em uma determinada peça, qualquer peça, mesmo pequena, a superfície ela vai ter um gradiente de temperatura diferente do interior, né? Então, vamos supor que pensa num resfriamento muito rápido. A superfície ela resfria muito mais rápido que o centro, que o núcleo da peça. E aí a superfície contrai mais rapidamente que o núcleo, né? Eu vou gerar tensões mecânicas internas no interior da peça devido a esse ciclo térmico. Então eu não posso ter uma velocidade de aquecimento e resfriamento descontrolada, né? Eu tenho que controlar bastante isso para que não haja empenamento nem trincas, né? Na verdade não haja inserção de novas tensões internas na peça, surgimento de novas tensões internas na peça. O tempo de permanência deve ser longo também, para que nessas temperaturas altas, né, para que dê tempo de que as transformações ocorram, né, de maneira a reduzir o custo, né, evitar a oxidação, descarbonatação e crescimento de grão, né. Então as transformações têm que acontecer. A questão de redução de custo é para tornar mais otimizado o processo, evitar a oxidação e descarbonatação para não deixar só um tempo curto, né? A gente tem que ter um controle adequado disso. E o crescimento de grão também tem que ser controlado. A gente sabe que grãos muito grandes também não são tão úteis, né? Esses inconvenientes ocorrem também se a temperatura de recozimento for excessiva. Então, é importante falar o seguinte: a temperatura ela tem que ser bem determinada e o tempo que esse material está exposto a essa temperatura também deve ser bem definido. Bom, como já falei na aula passada, um outro motivo de se fazer o recozimento é o trabalho a frio anterior, né? Então, a gente geralmente faz o recozimento quando o material já foi trabalhado a frio. Em alguns casos, o recozimento é usado para acertar as propriedades mecânicas de resistência e tenacidade, depois de terminado o trabalho a frio. É isso que eu acabei de dizer. Aí tem a questão da preocupação com a oxidação na atmosfera protetora, mas isso é uma especificidade, né? Depende muito da especificidade, na verdade, né? Depende muito da situação, tá? Bom, eu tenho 3 tipos de recozimento nos aços, né, conforme a temperatura de aquecimento. Quando o recozimento é abaixo da temperatura 1, ele é chamado de subcrítico. Nos ácidos hipoeutetóides, aqueles que têm composição maior que a composição de 0,76% de carbono, ou seja, acima da composição tetóide, se o aquecimento fica entre a linha A1 e A3, a gente tem o que a gente chama de recozimento intercrítico, né? Já o recozimento pleno, ele varia conforme o tipo de aço, né, como já foi visto adiante. Recozimento pleno, né, como será visto adiante, né? De alguma maneira é um recozimento mais abrangente. Vamos lá, recozimento subcrítico. Também é conhecido como alívio de tensões. Vocês podem encontrar a sigla TTAT, tá bom? Isso estou falando não só aqui na aula, mas na prova também. TTAT, tratamento térmico de alívio de tensões. Recozimento subcrítico. As tensões internas em um metal, elas existem, né? É o comum, né? Vários
vários processos mecânicos geram tensões internas. Como eu falei, resfriamento e aquecimento gera tensão interna. Deformação plástica a frio gera tensão interna. Transformação de fase, produzindo fases de densidade diferente, também gera tensão interna. Então as tensões internas têm várias fontes dentro do material. Elas precisam ser removidas, né? Se elas não forem removidas, eu posso ter o empenamento da peça, eu posso ter algum tipo de fissura interna, né? Então elas têm que ser removidas. E são removidas através do recozimento. Esse tratamento consiste em aquecer a peça por um período longo o suficiente para ter uma temperatura homogênea e depois resfriar ao ar. Todo recozimento se baseia nisso. Aquece, mantém naquela temperatura por um tempo e resfria ao ar. As temperaturas de recozimento para alívio de tensões normalmente são baixas, para o alívio de tensões. Tanto que, até comento aqui que chega a ser abaixo de A1, né? Um pouco abaixo de A1. Em alguns casos, eu não preciso de restabelecer a condição original do metal, né? Que é a questão do recozimento que eu falei na aula passada, né? Falei que geralmente o recozimento é usado para restaurar a condição pré-encruamento. Só que nesse caso aqui, do recozimento para alívio de tensões, pode ser que eu não queira fazer isso tudo. Pode ser que eu queira só remover tensão interna, né? Assim, a temperatura de recozimento varia de acordo com os objetivos desejados. Temperatura de recozimento. Recozimento subcrítico. Opa, outro objetivo. Recristalização. Né? Opa, apertei sem querer. Isso a gente viu na aula passada, né? O que é recristalização no recozimento? É criar novos grãos livres de tensões, livres de toda aquela alteração criada pelo encruamento. Então eu vou criar um novo material, né? Entre aspas, novo material, né? Uma nova condição de estrutura, cujo material vai ser dúctil, a dureza vai ser baixa, a tenacidade vai ser alta. Né? Então a ideia é isso, o recozimento de recristalização tem esse sentido. A ideia do recozimento de recristalização é aquecer até a temperatura mais alta do que a temperatura de recristalização. Né? Como resultado, os grãos deformados eles voltarão à microestrutura original e o metal restabelece a capacidade de ser deformado a frio. Quando vocês leem restabelecer a capacidade de ser deformado a frio, entendam como tem um aumento de ductilidade. Né? A temperatura de recristalização varia para cada metal e também conforme o grau de encruamento, né, que ele sofreu. Eu também tenho recozimento subcrítico para esferoidização. Né? A ideia da esferoidização é criar uma estrutura mais dúctil. Né? Isso é feito através de um processo onde a gente faz com que a cementita tome o formato de esferas. Né? Em vez de ter uma estrutura lamelar ali entre cementita e ferrita, eu vou ter uma cementita em esferas. Tá bom? A cementita, que na verdade ela é esferoidizada, né, digamos assim. É ela que assume esse aspecto de esfera. Aços esferoidíticos têm boa tenacidade de utilidade e, portanto, são facilmente usinados e deformados. Porque a ferramenta de usinagem tem menos contato com a sementita. Então a gente, quando a gente pega a sementita e coloca em formato de esfera, sementita que, lembrando, é muito dura e frágil, é como se eu diminuísse o contato da sementita com qualquer tipo de ferramenta que está aplicando esforço mecânico. O material como um todo se torna mais dúctil. Né? O tratamento consiste em um aquecimento da liga até uma temperatura logo abaixo de A1, né, próximo a 700 graus Celsius, na região ferrita-perlita de diagrama de fase. Né? Na verdade, ferrita cementita, né? Mas isso está errado. Eu vou dar uma ajeitada nisso depois. Hein? Porque a região abaixo de A1 é a região onde eu tenho ferrita mais cementita, né? Que é a perlita. Se a microestrutura original contém perlita, o tempo de esferoidização varia em torno de 18 a 24 horas.
Durante esse período haverá esferoidização das lamelas sementitas, conforme mostrado na imagem. Eu tenho sementita esferoidal, que a gente chama de esferoidita, na matriz de ferrita. Está bem claro aí na imagem. Aqui eu tenho que... Eu vou alterar isso aqui depois, tá, gente? Só pra... Cadê aqui? Aqui, na verdade, a região abaixo de A1, vocês sabem que é região de ferrita com sementita, né? Região de perlita do diagrama de fase. Bom, recozimento pleno. Recozimento pleno é normalmente realizado em ácidos de baixo e médio carbono que vão sofrer algum tipo de operação a frio, de operação de deformação plástica. O material ele é austenitizado a uma temperatura em torno de 40 graus Celsius acima das linhas A3 ou A1. Se for aço hipotetóide, né, e mantido até se estabilizar a temperatura. Leva esse material até essa temperatura e deixa ele lá, esse aço. Né. A peça é então resfriada dentro do forno desligado, ou seja, um resfriamento muito, muito, muito lento. A microestrutura é composta de perlita grosseira, que é relativamente dúctil e tenaz. O processo é demorado, porém a microestrutura é constituída de grãos uniformes de ferrita e perlita. Né? Então a microestrutura final vai ser a perlita grosseira, que vai ter certa utilidade na cidade, né? Suficientes para poder submeter esse material a uma deformação a frio. O processo é demorado, porém a microestrutura é constituída de grãos uniformes de ferrita e perlita. Né? No caso do aço hiperotetóide. Né? A espessura das lamelas da perlita será mais grossa também, para resfriamentos mais lentos, no caso. Tá? E mais fina para resfriamento menos lento. Então, se eu resfriar muito lento, eu vou ter perlita mais grossa, né? Que vai ter uma granulometria mais grosseira. Para resfriamento mais lento, mais fina. Né? Perdão, menos lenta, mais fina, né? Mais rápida, mais fina, que não dá tempo de se crescer muito aí os grãos, tá bom? Deixa eu ver se esqueci de falar alguma coisa aqui. Só mostrar aqui, gente, que lá naquela primeira imagem aqui atrás, aqui já dá para ver a questão da esferoidização, né? Esferoidização, a normalização, recozimento pleno, a faixa pela qual ele acontece, tá bom? A esferoidização é mais comum quando o aço ele é um aço hiperotetóide, tá? Por isso que pega essa faixa aí. Até porque eu tenho que ter uma sementita aí suficiente aí na perlita para fazer, para criar as estruturas esferoidais, né? Esferoidita, né? Deixa eu voltar aqui. Tá, recozimento pleno. Bom, microestrutura da perlita típica resultante do resfriamento. Está mostrado aqui. Muito lento, perlita grossa aqui na esquerda. E B, perlita fina aqui na direita. A imagem está horrível, mas eu até procurei se eu achava alguma imagem melhor, mas eu não encontrei. É só para exemplificar mesmo. Recozimento intercrítico. Né? Ele é diferente dos outros recozimentos. Né? Antes de começar esse recozimento aqui, na verdade, só fazendo recozimento pleno. O recozimento pleno, a ideia dele é produzir perlita. Tá bom? Perlita. A ideia é produzir perlita. E a ideia é dar utilidade ao material. Tá bom? O foco dele é dar utilidade. Aquele recozimento da esferoidização também quer dar utilidade, mas através de outro modo. Né? O de recristalização quer recristalizar, quer criar uma nova estrutura. E aquele livre de tensões quer criar uma tensão nova. Então tem vários tipos de recozimento, cada um com com um foco. Tá bom? Então quando a gente fala abrangentemente de recozimento, o que eu posso falar? É um tratamento que ele melhora a livre de tensão, melhora, traz o material para o estado pré-encruado, melhora a dutilidade, reduz dureza e por aí vai. Então,
Nós temos que tomar cuidado quando a gente faz essas generalizações, quando fala de recozimento, porque quando a gente fala que o recozimento ele melhora a livre de tensão e recupera a estrutura, restaura a estrutura, eu preciso de temperaturas diferentes. Se eu quiser só livre de tensão, eu posso usar uma temperatura mais baixa. Se eu quiser recuperar a estrutura, eu tenho que ir até uma temperatura acima da de cristalização. Então a gente tem que tomar cuidado com essas generalizações. Bom, o recozimento intercrítico, né, já adiantei que ele é diferente dos demais, né, porque a temperatura de aquecimento fica entre A3 e A1. Nesse caso, haverá formação parcial de austenita no aquecimento. Como o teor de carbono da austenita depende da temperatura de aquecimento, a gente pode controlar a temperatura de aquecimento para ficá-la acima de A1, de maneira que o carbono na austenita seja mais elevado, né, o teor de carbono, deslocando as temperaturas MI e MF para a direita, o que aumenta a sua temperabilidade. Né? Na verdade, torna o material mais temperável. Né? Então a ideia aqui é formar parcialmente a austenita no aquecimento, né? E tornar o aço mais temperável, né? De acordo com o controle do teor de carbono através da temperatura de aquecimento. Tá bom? Essa austenita com maior teor de carbono, ela é resfriada, né, após algum processo de fabricação, como laminação, e irá se transformar em bainita ou martensita no resfriamento forçado. Como o ácido normalmente tem teor de carbono muito baixo, né, costuma ter teor de carbono mais baixo, esse resfriamento não seria suficientemente rápido para se produzir aquelas estruturas se não fosse esse artifício. Né? Então, essa metodologia de se formar a austenita é uma maneira de compensar uma dificuldade de se criar essa fase mais dura em ácidos que têm teor baixo de carbono. Porque ácidos com teor baixo de carbono são ácidos de menor temperabilidade. Esse princípio aí é o princípio do ácido dual phase, cujas propriedades mecânicas são superiores por serem constituídos de partículas duras de bainita ou martensita em uma matriz de ferrita, sendo muito indicados para aplicações na indústria automobilística. Então a gente tem essa vantagem aí. A gente controla isso para formar partículas bem duras. Né? Mais duras do que seria a cementita. Né? Aqui tem um esquema de processo de elaboração dos ácidos dual phase. Na esquerda, a região do diagrama de diâmetro ferro-carbono, mostrando o particionamento do carbono, que vai enriquecendo a austenita conforme a linha de A3. Né? A austenita ela vai se tornando mais cheia de carbono. E logo depois o resfriamento brusco, para produzir seja martensita ou seja bainita. Depende do resfriamento. Né? Mas de qualquer forma, se produzir bainita, vai ser a bainita inferior, que tem característica mais próxima da martensita. Tá bom? Deixa eu tomar um gole de água. Bom, uma das características mais importantes dos aços como materiais de construção mecânica é a capacidade de modificar suas propriedades. Né? O aço ele é muito usado por causa disso. Né? Ele é capaz de modificar. Nós somos capazes de modificar as propriedades desses materiais, com certa facilidade. Né? Portanto, um aço que ele é muito dúctil, ele pode se tornar frágil. Um aço que é muito macio pode se tornar duro. Né? Então a gente pode modificar isso. Vocês já viram que isso é feito com certa, entre aspas, aí, facilidade. Durante a fabricação, né? Lembrando que na fabricação eu tenho que dar forma na maioria das vezes. Né? Eu dei até o exemplo na aula passada do arame. Né? Pegar um tarugo e colocar em forma de arame. Fazer isso não é fácil. Né? Porque eu preciso de um material que seja dúctil. Né? E muitas vezes o aço não é dúctil. E aí eu tenho que usar processos que tornem esse material dúctil. Né? Porém, às vezes na aplicação, esse aço pronto, esse arame pronto, ele tem que ser duro. Mas e aí?
Aí fica um dilema, né? Porque para eu produzir um material duro, para eu botar no formato ideal, ele tem que ser dúctil. Só que se ele for muito dúctil, ele tem a dureza baixa. Vocês já viram que ductilidade e dureza são inversamente proporcionais. Na maioria dos casos, tá? Tem momentos aí que são intermediários. E aí é um dilema, porque, sei lá, para fabricar um arame, o aço tem que ser dúctil. Mas lá para utilizar, quando estiver pronto, eu preciso que ele seja duro. E aí, como é que eu faço? O que eu faço é realizar vários tratamentos térmicos. Os tratamentos térmicos servem para esse tipo de coisa. É nesse contexto que a têmpera e o revenimento eles também aparecem com certa frequência. Né? Bom, têmpera e revenimento eu já falei na aula passada, não é novidade para vocês. Né? A têmpera e revenimento é a produção da martensita revenida. Têmpera é um tratamento térmico, revenimento é outro. Têmpera, resfriamento muito rápido. Revenimento é um aquecimento da temperatura intermediária para difundir um pouco do carbono, melhorar a tenacidade e utilidade, para manter a dureza no nível alto. Então isso que eu já falei, né? Não vou perder tempo com isso. Aqui eu tenho uma curva, você pode ver que está até curva TTT aí, né? Tem uma curva da têmpera. Né? Vocês podem ver que em vez de ser uma linha, né, como eu fiz nos exemplos anteriores, aqui é uma faixa. O que é uma faixa? A superfície resfria de um jeito e o núcleo resfria de outro, mais devagar. Né? A superfície resfria mais rápido. Né? Aqui, então, a superfície, até quase o núcleo todo, né, se não fosse essa pequena interseção aqui com a curva TTT, vai soar martensita. Né? Talvez no núcleo tenha alguma parte que não se forma martensita, mas no geral vai soar martensita. Né? Essa aqui é a curva de resfriamento da têmpera. Na têmpera, eu vou criar uma estrutura dura, frágil, que não vai apresentar boas combinações de tenacidade e resistência, né? Vai ser estrutura ruim. Então a gente faz revenimento para melhorar a dutilidade e tenacidade. Né? A martensita revenida ela tem propriedade parecida com a da bainita, bainita inferior especificamente. Né? Então, assim, isso aí, gente, é muito claro. Né? Se a gente tivesse hoje no laboratório disponível pra gente, eu poderia até levar vocês lá e mostrar como que é simples a têmpera. Assim, para mostrar é simples, né? Fazer corretamente, para dar uma propriedade específica é mais difícil. Mas eu pego uma amostra de aço qualquer. Eu aqueço a temperatura muito alta. Bota aí 700 e pouco, 800 graus Celsius aí para garantir. Né? Acima da temperatura de austeritização. Eu coloco nessa temperatura. Então tem uma amostra lá que está incandescente de tão quente que ela está. Eu pego essa amostra e mergulho num balde cheio de água. O que vai acontecer? A gente vai sentir assim que eu coloco a amostra na água, ela vai começar, como ela está muito quente, ela vai fazer ferver parte da água, vai subir bolha, vai ser um resfriamento muito rápido. Assim, às vezes, em 30 segundos, eu pego algo que está na temperatura de 900 graus Celsius e levo para a temperatura ambiente, de maneira que eu consigo até botar a mão, segurar a peça. Isso em água já é rápido. Em óleo é mais rápido ainda. Né? Que o óleo ele puxa esse calor da peça muito mais rapidamente. Dependendo do óleo, claro. Então é bem simples. Eu pego uma peça, boto esquento, né? Boto no balde cheio de óleo, botei em temperatura ambiente. Ou seja, aqueci e resfriei rapidamente. O que aconteceu? Têmpera. Se você pegar no próprio laboratório lá do IFES, isso pode ser feito, é muito simples. Né? A gente pega a peça antes de fazer isso, mede a dureza. Pega a peça depois, a gente vê um aumento substancial da dureza. A dureza aumenta muito. Né? As peças que têm maior teor de carbono, vocês vão ver que elas têm uma temperabilidade maior, como eu falei na aula passada. Então elas são mais facilmente temperáveis. Né? Elas sofrem a tempera mais fácil, elas têm a dureza muito aumentada. Tá bom? Isso é algo, na prática, é fácil de se ver. Né? Devemos observar que o teor de carbono do aço afeta as linhas Mi e Mf, de forma que, quanto maior for o teor de carbono, mais baixas serão as referidas temperaturas.
né? Então, esse é um outro efeito de carbono do aço, né? Que ele vai empurrar para baixo a linha MI/MF. Né? Como vocês podem ver nesse gráfico, né? À medida que o teor de carbono aumenta, a temperatura onde começa a transformação é mais baixa e onde termina também tende a ser mais baixa. Vai ser só uma curiosidade, tá, gente? Curiosidade não, uma observação. Bom, o revenimento. Né? Têmpera é simples de ver o que acontece na têmpera, é um tratamento, de certa forma, bem simples. Né? O que é o revenimento? A matricita é muito dura, frágil, tem muitas tensões internas, o revenimento vai tornar menos dura, mais dúctil e vai reduzir o nível de tensões. A ideia do revenimento é eu aquecer, né, eu subir a temperatura, né, consiste em voltar a peça ao forno em temperatura e tempo adequado para se adequar às propriedades da peça à condição de serviço da mesma. Então o que acontece? Eu levo da temperatura intermediária, mantenho nessa temperatura, né, uma estrutura martensítica já. Por quê? Porque, lembrando, a estrutura martensítica ela se forma porque não dá tempo do carbono se difundir da austenita. Então, quando eu elevo a temperatura, parte desse carbono vai se difundir. E aí eu vou começar a ter uma estrutura que vai perder um pouco dessa dureza que tinha. Né? Eu vou ter a formação de outros compostos, né? Vou mudar a estrutura da minha amostra, né, no caso. Então, com o revenimento, eu tenho um aumento de tenacidade, aumento de ductilidade, redução de dureza, mas não é tão pronunciada a redução, e alívio de tensões internas. O revenimento, ele, como eu já falei, já faz isso tudo que eu acabo de citar, né? Reduz tensão, dureza, melhora a dutilidade. Né? Quanto maior for a temperatura de revenimento, mais a estrutura tende a recompor as fases que teria numa transformação de equilíbrio, né? E perder as propriedades de têmpera. Então, quanto maior for a temperatura de revenimento, mais a estrutura tende a recompor as fases que teria na transformação de equilíbrio, né? No caso da perlita, e perder as propriedades da têmpera. Né? Então, assim, o revenimento, gente, ele é feito em temperaturas aí, geralmente intermediárias, né? 300, 400, 500 graus Celsius. Quanto mais alta for essa temperatura, maior a tendência de eu eliminar toda a martensita, basicamente. Eu vou eliminar os efeitos da têmpera. E lembrando, o revenimento ele não é feito para eliminar o efeito da têmpera. Ele é realizado para aliviar os efeitos da têmpera. A têmpera ela muda muito de uma vez só. O revenimento ele faz um ajuste. Tá bom? O tempo de revenimento também contribui para essa transformação, obviamente. Né? O tempo que essa peça que está sendo revenida ela se mantém nessa temperatura mais alta. Aqui nós temos, exemplificando, o efeito da temperatura. Né? Aqui na esquerda, observe o que acontece com cada uma das propriedades com aumento de temperatura. Redução de área e alongamento aumentam. O que isso mede? Dutilidade. Lembrando, isso é uma coisa muito importante, gente, que eu conto que vocês sabem, né? Se eu colocar isso na prova, espero que vocês lembrem. Alongamento e redução de área percentuais são medidas de dutilidade. Tá? A dureza Brinell cai, limite de escoamento cai, resistência de tração cai. Aqui na direita, isso com aumento de temperatura, tá? Temperatura de revenimento. Quanto maior for a temperatura de revenimento, mais vai ser mais acentuado vai ser essa mudança, como vocês podem ver. A dureza pode cair muito, né? Pode cair muito além do que eu poderia deixar ela cair. Né? E aqui na direita tem a dureza Rockwell C em relação à temperatura do revenido. Né? Para outro aço aí, né? Na verdade, cada um para um aço diferente. Né? Revenimento nessa temperatura por 2 horas, né? Vocês podem ver que a dureza ela vai caindo mesmo. Bom, o revenimento pode ser a baixas temperaturas, produzindo somente um alívio das tensões internas causando as trincas e empenamento,
mas sem alteração microestrutural. Como eu falei, ele não acontece em temperatura muito alta. Não tende a acontecer. Né? Por que isso? Né? Porque quanto maior for a temperatura, como eu falei, maior é a tendência do revenimento eliminar os efeitos da têmpera. Né? Isso acontece num processo que a gente pode fazer analogia com o girino com o sapo. Né? Tão exagero essa analogia, né? O que acontece? Como o carbono começa a se difundir durante o revenimento, pode ser que ele difunda de maneira que eu não tenha mais estrutura tetragonal. Eu não tenha mais uma estrutura martensítica. Né? Então eu começo a ter a formação, junto com o aquecimento, né? Uma recomposição da estrutura do aço, né? De acordo com as fases de equilíbrio. Né? Uma perlita, por exemplo. Né? A martensita vai desaparecer, o carbono vai se precipitar na forma de cementita. O que era antes a martensita, com a saída do carbono, tende a se tornar ferrita, CCC, né, se reorganizar formando ferrita. Você tem a estrutura perlítica ali, ou bainítica, e o tratamento da têmpera vai ser desfeito. Então eu não posso fazer revenimento em temperatura muito alta, porque se eu fizer, eu vou eliminar de vez o efeito da têmpera. Isso acontece porque a martensita, lembrando, é uma estrutura metaestável, né? Ela não é totalmente estável. Né? Então ela é uma fase instável que, se for aquecida pelo revenimento, depois do alívio de tensões, vai haver uma tendência de se ocorrer essa transformação, revertendo progressivamente a martensita em perlita. O aquecimento proporciona uma maior difusão e o carbono aprisionado tende a sair da estrutura e formar carbonetos. Tá bom? Então é o que eu estava dizendo, né? Esse aquecimento ele vai proporcionar muita difusão, vai reverter a martensita em perlita, né? Vai alterar a estrutura resultante da têmpera completamente. Quando eu falo que pode formar carbonetos, carbono, pode dar carbonetos e carbetos, né? Como o carbeto de ferro, que é a cementita, que contribui para a formação da perlita também. Bom, o revenimento pode ser dividido em alguns estágios. Até 250 graus Celsius causa alívio de tensões. Ocorre a difusão do carbono no interior da martensita, formando alguns carbonetos precipitados bem finos. Em alguns casos, a precipitação pode aumentar a dureza pela ocorrência desses precipitados com elementos de liga. Então a gente tem isso acontecendo. Então pode ser que tenha aumento de dureza aí com revenimento, né, dependendo da situação. A gente tem que evitar para que isso não aconteça, tá bom? Aumentar a dureza com revenimento é algo indesejado. O revenimento tem a função de diminuir a dureza. De 200 a 350 graus Celsius, né, é uma faixa onde existe austenita retida. Né, ela sofrerá a transformação em ferrita e cementita. Os carbonetos precipitados anteriormente tendem a crescer e a dureza cai. Né? A dureza vai cair com o crescimento desses carbonetos. De 350 a 700 graus Celsius, primeiramente, em 300 e 400, começa o coalescimento da cementita, vai ficando esferoidal a 700 graus Celsius. Em 350 e 600 graus Celsius, vai se reduzir a quantidade de discordância da ferrita. Né? E entre 600 e 700 graus Celsius, a estrutura da têmpera é totalmente substituída pela estrutura de equilíbrio. Né? Ou seja, cementita esferoidal dispersa na matriz de ferrita equiaxial. Né? Seja essa ou outra. Né? Como no caso aqui eu estou criando uma cementita esferoidal, né, nesse caso, estou postando esse caso, vai ser gerada uma estrutura de cementita esferoidal com a ferrita equiaxial. Nesse caso, a temperatura atinge os valores mais baixos e os efeitos do tratamento de têmpera desaparecem. Tá? Traduzindo o que está descrito aqui, não faça um revenimento em temperatura muito alta, a não ser que você queira mesmo reverter a têmpera. Fragilidade do revenimento. Vamos lá.
Em alguns casos, acontece uma diminuição da resistência ao impacto, né, devido ao revenimento. Isso que é medido pelo ensaio Charpy, que vocês devem ter visto pelo menos uma palhinha dele em ciências materiais. Essa fragilidade pode ser perigosa, porque a resistência mecânica, microestrutura, dureza e outras propriedades permanecem inalteradas, né, e não são afetadas pela velocidade de resfriamento após o revenimento. O que acontece é que a estrutura, a estrutura martensita revenida, né, ela tem propriedades conhecidas, né? Então, quando acontece essa queda da resistência ao impacto, isso é algo que muda sozinho, né? Isso não depende, isso é uma mudança de uma propriedade só. As outras propriedades não dependem da velocidade de resfriamento, né? Mas essa mudança de propriedade, ela acontece porque houve uma alteração microestrutural devido à velocidade de resfriamento, né? Então vamos traduzir isso, né? O que aconteceu? Acontece a diminuição da resistência ao impacto. Por quê? Né? Isso, ou seja, fragilidade. Né? A martensita revenida se torna frágil. Porque durante o revenimento podem surgir alguns precipitados que induzem essa fragilidade, né, em algumas faixas de temperaturas. E aí, o que acontece? Eu tenho que fazer um resfriamento muito rápido no próprio revenimento. Por quê? Porque se eu fizer esse resfriamento, eu não vou ter a precipitação dessas fases. E aí eu consigo me prevenir em relação à fragilidade do revenimento. Então a solução para a fragilidade é resfriamento rápido. Lembrando que nesse caso do revenimento, o resfriamento rápido ele não vai alterar outras propriedades, tá? Exceto essa fragilidade, que na verdade não altera, ele impede que ela seja alterada pela precipitação desses compostos, né, dessas fases danosas. Tem alguns casos, é até legal falar isso aqui, que pode até correlacionar com curva TTT. Tem alguns diagramas TTT, algumas curvas TTT que vocês vão ver que entre o MI e o MF vão ter várias linhas tracejadas. Tem linha de 20%, 50%, 70%. Esse é um indicativo da porcentagem da transformação martensítica que se deu, né? 80% da austenita se transforma em martensita, né? Quando acontece isso, ou seja, quando a martensita não é produzida completamente, né, a austenita não se transforma em martensita completamente, eu vou ter uma parte da microestrutura que não se transformou, né, de fato, que é a austenita retida, né, que pode ser transformada posteriormente, causando aquele fenômeno da instabilidade dimensional, que a gente já citou. A transformação da austenita retida pode ocorrer pelo revenimento, como visto anteriormente, ou por um resfriamento sub-zero, de modo a forçar o cruzamento da linha MF na curva TTT. Né? Traduzindo, né? Eu posso transformar essa austenita retida durante o revenimento, né? Ou usando resfriamento a temperatura muito baixa, para forçar com que essa austenita retida também se transforme em martensita, né, que ultrapasse a linha MF. Ainda sobre têmpera e revenimento, temos que falar do ensaio Jomini. Né? O que é esse ensaio Jomini? É uma maneira de se medir a temperabilidade. Né? É muito simples esse ensaio. Eu vou ter uma peça, um corpo de prova cilíndrico, uma amostra cilíndrica, de 1 polegada de diâmetro por 4 polegadas de comprimento. Né? Esse é algo padronizado, tá? Essa peça cilíndrica ela vai ser aquecida a uma temperatura de austenitização e depois ela vai ser retirada rapidamente e vai ser resfriada com um jato de água. Só que esse jato de água ele vai atingir só uma seção, uma superfície da seção transversal desse cilindro. Né? E aí, ou seja, as condições padronizadas de resfriamento. Né? Aí o que acontece é que a parte que está sofrendo o choque de jato de água,
ela se resfria muito mais rapidamente do que a parte oposta, né? Já que aquela parte ela não está em contato direto com a água, né? Então eu tenho aí um gradiente de temperatura nessa amostra, né? E aí o que vai acontecer? Eu vou controlando a temperatura, né? Eu vejo como eu faço esse controle aí de temperatura, eu espero resfriamento. Depois de resfriado, o corpo de prova ele é retificado longitudinalmente, né? Ou seja, ele é como se fosse seccionado ali. E a dureza é medida ao longo do comprimento, formando uma curva de dureza versus a distância resfriada. Aqui na esquerda tem as dimensões do corpo de prova, né? Aqui na direita, na parte de cima, a gente consegue ver o que acontece. Perceba que o jato de água está indo apenas em uma face. Né? Aí eu vou esperar resfriar tudo, né? Eu vou cortar essa peça em várias seções, né? Vou retificar, na verdade, né? Como se eu fizesse pegar as seções dela. E verificar se tivesse ensaios de dureza para cada uma das seções. Aquela mais perto da água e aquela mais longe. Lembrando, para que haja transformação em martensita, eu tenho que ter resfriamento muito alto. Velocidade de resfriamento alta. Ou seja, resfriamento rápido. Então a parte oposta, ela não tem de forma martensita. Percebe que a dureza na parte mais longe, ela é menor. Né? A dureza na parte mais longe é menor. Na parte mais próxima, a dureza é maior. Mais próxima do choque de água. Por quê? Porque a parte mais próxima surgiu martensita. E aí eu vou plotar esse gráfico de dureza em relação à distância da extremidade resfriada. Né? Quanto mais longe do corpo de prova, menor vai ser a dureza. Né? Na verdade, quando eu falo retífica, gente, é essa criação de um plano, né, no cilindro, onde eu posso realmente fazer um ensaio de dureza Rockwell ali, ou Brinell, enfim. Acho que pela norma, se eu não me engano, é Rockwell C. Mas eu consigo botar esse gráfico, né, mostrando como é que muda a dureza de acordo com a posição da amostra. A posição de mais perto ou mais longe. E me dá uma medida de temperabilidade dela. A gente pode verificar com isso a influência do carbono na temperabilidade. Né? Aí perceba que nessa imagem eu tenho várias curvas, aí, uma para cada teor de carbono. Aquela curva com teor maior de carbono é aquela curva onde eu tenho, até mesmo na parte que teoricamente não foi temperada, ela ainda tem dureza mais alta. A tempo ela consegue atingir maiores valores de dureza. Deixa eu ver se faltou falar alguma coisa. Aqui nessa legenda agora que eu reparei, acho que tá escrito errado. Porque aqui na esquerda na esquerda não, na vertical é Rockwell C. Não tem nada a ver com ensaio Sharpie não, tá, gente? Isso é para avaliar a profundidade de têmpera. Bom, martêmpera e austêmpera são os últimos tratamentos que faltam aqui pra gente discutir. Em relação a esses tratamentos, a primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que eles têm algo muito em comum. Que não é só o têmpera no nome, né? Acontece o seguinte, né? Vou até voltar alguns slides aqui para mostrar para vocês esse slide aqui. Né? Perceba o seguinte, aqui está muito claro. Eu tenho uma curva para a superfície e tenho uma curva para o núcleo da peça. Né? Pense em um minuto, um segundo. Vocês acham interessante que a superfície ela resfrie mais rápido que o núcleo? Pensa um pouquinho. É claro que não. Que vou criar um gradiente de temperatura. Vou criar uma situação que é, no geral, indesejada. Né? Então, eu tenho essa martêmpera e essa austêmpera como dois tratamentos onde eu faço o quê? Eu resfrio rapidamente até a temperatura intermediária
e mantenho nessa temperatura por um instante, antes de resfriar mais. Por quê? Eu faço como se fosse um passe de temperatura constante, um passe isotérmico, para eu garantir que a superfície e o núcleo chegaram na mesma temperatura. Né? Então, o grande coisa em comum desses dois tratamentos é o passo isotérmico. Né? É um ponto onde eu vou ter uma temperatura constante ali para homogeneizar a temperatura da peça. Né? Agora voltando aqui para a Martempera. Né? A Martempera, né? com essa homogeneização, obviamente, eu vou criar menos tensões internas do que eu criaria numa têmpera comum. Então a grande diferença da Martempera para a têmpera comum é essa. Eu tenho um passo isotérmico. Né? Isso é feito através da imersão da peça num banho, mantendo a temperatura acima de MI, ou seja, antes de começar a transformação martensítica. Né? E uma vez que a peça está homogeneizada, aí sim eu transformo martensita. Vocês podem ver bem claramente aqui, ó. A parte da superfície, ó, ela resfria aqui, e a parte do núcleo resfria logo depois. Eu estou mantendo a temperatura alta. Né? Aí eu mantive essa temperatura aqui, esse passo isotérmico, né, que é esse valor, esse patamar de temperatura constante, e quando eu vejo que a superfície chegou na mesma temperatura que o núcleo, eu resfrio rapidamente. Aí o nível de tensões na minha martensita que é resultante é bem menor. Obviamente, depois tem que passar pelo refinamento mesmo assim, mas o nível de tensões internas é bem menor. Portanto, a Martempera, então, é igual a têmpera, só que eu tenho um passo isotérmico. Na Martempera, eu vou criar martensita, tá bom? Na Martempera eu crio martensita. Eu produzo martensita, né? Então esse resfriamento intermediário, ele geralmente é feito com banho de sais fundidos ou óleo aquecido. Essa manutenção nesse patamar de temperatura, na verdade. A Martempera permite um maior controle dimensional e também menor ocorrência de trincas, né? Quando comparadas às peças tratadas por têmpera convencional. A desvantagem é seu custo maior, pois também deve ser sempre seguida de revenimento. Né? Essa produção desse passo isotérmico gera um custo maior, né, operacional. A austêmpera é a mesma coisa, só que ela tem uma pequena diferença, porém importante. Né? Em vez de produzir martensita na austêmpera, eu produzo bainita em vez de martensita. Né? Resumindo. Né? Então o que acontece? Eu resfrio o material, eu mantenho num patamar de temperatura alto, né, acima do MI, né? E quando a superfície e o núcleo eles se homogeneizam em questão de temperatura, aí eu aumento, aí eu reduzo a temperatura, de maneira que a primeira linha que eu cruzo na curva TTT é a linha de curva bainítica. A linha de curva bainítica não, é a linha da bainita, né? A linha de formação da bainita. Então, como produto final, eu vou ter bainita. Né? Dessa forma, como eu criei bainita, eu não vou precisar de revenimento. Né? Eu vou ter uma estrutura parecida quando a martensita é revenida. Né? É claro que para conhecer, para fazer a austêmpera, eu preciso de um tratamento de conhecimento prévio do diagrama de temperabilidade do aço. E o principal objetivo da austêmpera é obter produtos com alta dutilidade e resistência ao impacto, sem perdas de dureza. Então a austêmpera é isso aqui. Ó. Perceba, ó, que eu ultrapasso aqui a linha da bainita, formei bainita, aí sim eu desço, a partir desse ponto G aqui. Aí é que a bainita está formada já, que é só resfriar. E a grande vantagem é, obviamente, o alívio de tensões internas devido a esse passo isotérmico. Na austêmpera, o passo isotérmico é mais longo, né? O custo da austêmpera é aproximadamente o mesmo da têmpera revenimento. Né? Em alguns casos pode ser menor, quando tem promoção
produção automatizada. E esse processo é limitado por um grupo pequeno de aços que possuem um diagrama TTT bem conhecido. E aí eu tenho que ter certeza que eu vou conseguir fazer esse encerramento intermediário sem a formação de austenita, de martensita. Porque eu quero produzir bainita. Se eu comecei a produzir martensita, eu já perco, né? Então eu tenho que conhecer bem esse aço, no caso, né, para fazer a austêmpera. Bom, os aços bainíticos produzidos na austêmpera, eles têm microestrutura fina, partículas finas de ferrita e cementita. Geralmente possuem a combinação desejada de alta resistência e boa dutilidade. Então eles têm boas propriedades. Né? Ali tem bainita superior, em A, na esquerda. Né? Tem martensita em cima, cementita no meio, que na verdade são aquelas lamelas no meio desse vão aí. E a ferrita. Deixa eu ver se eu falar alguma coisa. Aqui na direita uma outra imagem ali, né, de microscopia eletrônica de varredura, né, na direita, e de transmissão na esquerda. Eu sei que vai ter gente falando sobre sistemas desse trabalho, então não vou entrar muito nisso, né? No trabalho que eu passei para vocês. Mas é isso, gente. Então nessa aula aqui, deixa eu tomar mais um gole de água, fazer uma revisão final. Bom, nessa aula aqui então, nós vimos o quê? Nós vimos normalização, os vários tipos de recozimento, vimos muito sobre têmpera e revenimento, vimos sobre mar-têmpera e vimos sobre austêmpera. Então nós pegamos todos os tratamentos térmicos e já avaliamos. Lembrando, quando eu falar algum tratamento térmico, imaginem como esse tratamento seria mostrado no diagrama TTT. E entendam as particularidades deles, né? Do ponto de vista estrutural, o que acontece com a estrutura, né? E é isso aí. Eu não vou querer que vocês decorem assim o que acontece com a martensita até 250 graus Celsius. Eu acho até besteira falar isso. Mas eu quero que vocês entendam que a uma temperatura elevada de revenimento, por exemplo, eu vou anular o efeito da têmpera. Então a gente tem essas informações aí. Tentem aproveitar o que vocês veem aí que eu dei um destaque maior. Tá bom? Então é isso, pessoal. Tenham uma boa semana, descansem bastante e até a próxima.